Fala, YouChurchianos, sejam bem-vindos a mais um YouCast. Hoje estamos aqui com o Fernando. Hoje vamos falar um pouquinho sobre vida de pastor. Então eu quero que você venha assistir esse podcast até o final. Quero que você curta, comenta e compartilha com seus amigos para que esse momento possa abençoar todos eles. Então, antes de apresentar quem é o Fernando, roda a vinheta. Pastor, que bom o Senhor aqui, feliz demais pela sua presença, né? E igual eu falei com o pessoal, que vou aprender um pouquinho com o Senhor agora, né? Amém. Mas antes de tudo, queria que o Senhor se apresentasse. Quem é o Fernando? Boa noite, a paz do Senhor a todos, que eu quero aqui parabenizar vocês por essa iniciativa de fazer esse podcast, de apresentar um pouco, principalmente da vida dos pastores. Fernando, nasci em Porto Feliz, 6 de agosto de 1978. Semana passada o senhor fez aniversário, então. Fiz 46 anos. Olha aí. Morei a vida toda aqui na Vila Progresso e sou o filho mais velho de 10 irmãos. Meus pais sempre foram pessoas maravilhosas. Morei um tempo com a minha avó é viva até hoje. Eu glorifico a Deus pela família que Ele me deu, pela oportunidade. Nasci num lar católico e tive uma infância muito boa. Comecei a trabalhar bem cedo e estamos aí, né? Para a honra e glória de Jesus. Gostava de jogar bola, pastor? Gostava um pouquinho, né? Jogava no campo do Gole. Campo do Gole, Campo do União, da Associação, jogava bastante bola. Já ouvi falar do Senhor já jogando. O Senhor e o Rogério. O Joe, sim, falando do tempo do futebol, né? Isso mesmo. Joga bola ainda agora? Não, parei, não dá mais. Não dá tempo. Infância foi boa, soltou muito pipa, brincou bastante. Foi muito boa a infância, né? Sem celular, né? Não existia. Diferente, né? Era diferente, não? Eu estudei na escola Pedro Fernandes, tive professores maravilhosos que eu agradeço a Deus até hoje. Amigos. Na sua maioria, todos deram certo na vida, estão aí empregados, trabalhando. E tive uma infância maravilhosa ali no Campinho da Barreira, né? Brincamos bastante, viu? Coisa boa que foi, né? Tem algum amigo ainda da infância que o senhor tem contato, tem amizade? Meu Deus, forte? Tem bastante. Verdade? Tem bastante. Tem o Albany, tem o Gregory. Você conhece o Albany? Albany estudamos juntos. É uma figura, ele trabalha comigo. Cara, muito gente boa. Ele trabalha muito comigo. gente boa. Cal. Tenho muitos amigos que estudamos juntos e que mantivemos contato, amizade, onde nos encontramos, nos cumprimentamos e fico feliz às vezes de ver a prosperidade, o progresso da vida deles, né? Foi muito bom, a infância na Vila Progresso foi muito bom. Uma geração boa, né? Cidade de Porto Feliz eu amo demais, cara. Pra mim, eu falo que Boituva para mim é longe, cara. Nós moramos numa cidade muito boa, muito próspera, né? Sim. Uma cidade que nos dá bastante oportunidade. Sim, eu vim para, eu sou nascido em Porto Feliz, né? Porém fui para São Paulo, fui para Osasco, e lá eu fui criado na minha infância, adolescência, e voltei para cá, né? E aí eu conheci minha esposa aqui na cidade, aqui, né? Ela é mineira, né? Quer dizer, sim, a gente se encontrou, né? Quis Deus assim, e amo essa cidade também, é uma cidade maravilhosa. Criei meus filhos aqui, a igreja aqui, construí minha história aqui nessa cidade, amo ela e quero servir cada dia mais a cidade aí. Porto Feliz é uma excelente cidade, amém, gente. Vem pra gente, para Porto Feliz. Pastor, conte pra mim então assim, teve a infância, teve todos os seus momentos, e como que foi o começo da sua caminhada na igreja, sua caminhada com Jesus, como foi seu encontro, como que foi todo esse momento, essa história do Senhor com Deus? Eu sempre fui um católico praticante, né? Minha avó, por morar com a minha avó sempre incentivou. E aí, quando foi no ano de 94, meu pai sempre foi comerciante, né? Na sua maior parte da sua vida. Eu ajudava ele no comércio. Depois, em 94, comecei a vender lanche lá no Jardim Vande. 21 de agosto de 1994. Você é bom de data. 30 anos vai fazer, cara. O primeiro lanche ali no Vante, comecei a trabalhar ali.
E aí foi conhecendo algumas pessoas, e dentre elas duas pessoas ali que frequentavam o trailer, o Juliano e o Nico, e eles começaram aquela coisa de mocidade, de frequentar ali a terceira igreja do Evangelho Quadrangular, e me convidou para um culto. Como eu trabalhava à noite, tinha um culto de jovens, de domingo depois do almoço. Para ir em culto, domingo depois do almoço, tem que ser crente para valer. À tarde seria culto. Aí eu fui nesse culto, e a primeira vez que eu fui na igreja, uma igreja evangélica, foi em 1997, aqui na primeira igreja, o pastor Ramiro estava ministrando a palavra, e a gente se sente muito estranho, né? Porque, principalmente naquele tempo que existiam muitas barreiras. Sim. Hoje muitas barreiras foram derrubadas, mas naquele tempo existia muita barreira com relação ao catolicismo para o protestante, né? Para o evangélico. E quando foi no ano 98, eu comecei a ir para a igreja no mês de janeiro. Em fevereiro, dia 15 de fevereiro de 98, me batizei com a pastora Dulce e o pastor Armando. E estamos aí, né? Até hoje. Nunca pensei em sair da igreja, em abandonar o evangelho. Foi uma decisão muito acertada na minha vida, foi a melhor e a maior decisão que eu tomei, de seguir Jesus. Né? Qual foi o choque, assim, quando o senhor chegou na igreja, conheceu o amor de Cristo? O que isso começou a mudar o senhor? O que o senhor começou a perceber, assim, algumas mudanças que começou a acontecer quando o senhor encontrou Jesus? Eu tinha alguns traumas de infância, né? Por meus pais serem separados, e eu vi... meu pai sempre foi uma pessoa muito boa também, minha mãe também, mas não deram certo. E o relacionamento com meu pai sempre foi excelente, nunca tive problema com meu pai. Meu pai me ensinou caráter, me ensinou a ser trabalhadora, não lesar ninguém, não ficar devendo para ninguém. E minha mãe era uma pessoa extraordinária, uma mulher quieta, mas não deram certo, né? Então, quando eu tinha 6 anos, eles se separaram, e isso causa um trauma na vida de uma criança, né? Acho que com 10, 11 anos, na minha inocência, eu disse um dia: olha, Deus, eu quero casar para não separar. Quero casar para ter uma mulher só e para viver a minha família. E na inocência de criança, mas eu estava ouvindo aquilo, né? E quando eu fui para a igreja, eu lembro que Deus tratou tudo isso comigo. Todos esses meus traumas, todos os meus medos, as minhas inseguranças, Deus, Ele tratou comigo. E quando eu percebi aquilo, eu vi que aquilo era algo diferente. Até então, por exemplo, Deus usou uma mulher, a irmã Val, naquela época, e eu pensava: como que pode? Ela não sabe nada da minha vida, né? Como que ela está falando isso para mim, né? E também, na simplicidade da igreja daquele tempo, eu fui muito bem acolhido. O acolhimento na igreja, a pessoa, se ela é bem tratada numa igreja, ela marca mais a vida dela do que propriamente a palavra ministrada naquela noite. Sim. Que ela não é habituada à palavra ainda. Então, o tratamento que ela recebe. Quando eu cheguei na igreja, eu tive um tratamento maravilhoso com relação às pessoas que estavam ali na terceira igreja do Evangelho Quadrangular. E isso foi algo extraordinário para mim. Eu disse: não, eu vou começar a minha caminhada, eu quero conhecer um pouco mais da palavra. E fui me aprofundando na palavra, e isso me ajudou bastante a ter uma firmeza na minha fé, né? Quando o senhor chegou na Quadrangular, tinha alguns amigos em comuns já ou não? Chegou e ninguém, conhecia ninguém? Desculpa, tinha algumas pessoas que eu conhecia, assim, que frequentava até mesmo meu trailer naquela época, após os cultos, assim, era próximo. E esses 2 amigos que ficavam comigo o tempo todo no trailer, eles foram juntos naquela época, mas eu logo me relacionei com pessoas, logo eu peguei amizades, e teve muitas pessoas que me ajudaram na igreja do Evangelho Quadrangular. A igreja estava na terceira Quadrangular ou na... Na terceira. Quem que era o pastor na época? Era a pastora Dulce. Ah, a pastora Dulce era da terceira. Então. Era da terceira. Entendi. Aí o auxiliar dela era o pastor Adonias. Sim. Tinha o pastor Roberto, que está em Santa Albertina, amigão nosso. O pastor Bruno vai estar indo para lá agora, final de semana, ministrar lá. Que benção. E eles me ajudaram demais. O Jonas Guilherme, que é sargento da PM,
fizemos ITQ junto. Eles me ajudaram muito nas minhas decisões, na minha caminhada, nos acertos que eu tive nos primeiros contatos com a Bíblia, como que eu posso fazer isso, o que eu devo ler primeiro, qual vai ser a base da nossa fé, né? E o restante a gente vai aprendendo na caminhada, né? Teve puxão de orelha deles, o senhor? Teve, pastora Dulce, né? A pastora Dulce é uma mulher muito querida. Ela é uma mulher extraordinária. Ela me batizou, ela fez meu casamento, apresentou a minha filha. Eu fui auxiliar dela por 5 anos, né? Vice-presidente da igreja. Então, mas tinha, né? Tinha o puxão de orelha. Nossa, e a Dulce, né? E o marido dela, né? Milane marcou a cidade, né? Não tem nem o que falar. O pastor Milane era uma pessoa extraordinária, né? Pessoa diferenciada, né? Eu tenho uma história com ele, assim, eu conheci ele no meu casamento. Sim. Né? Porque minha esposa ia na igreja, tudo, na quadrangular, na segunda, na época, né? E eu não queria saber. Né? Eu ia, assim, uma vez por mês e olha lá ainda com tanta briga, né? Sim. E ia casar tudo, ia casar na segunda, Daí eu tive uma conversa com ele, ali, aquele curso de noivo, né, que ele deu para mim e para ela só, mas bem rápido, né? E no dia do meu casamento tive uma dificuldade gigante, porque assim, eu tive problema com paternidade, né? Eu perdi meu pai novo. Sim. Então eu não tive pai, né, pela perda dele. E só que quando meu pai morreu eu tinha 8 anos. Então, para mim, o dia da morte dele eu não senti tanto por causa da idade. Eu via minha mãe chorando, meus irmãos chorando, eu chorava por eles, estavam sofrendo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? Então eu não vivi o luto naquele momento. No dia do meu casamento, o luto veio. Meu Deus. Olha, eu tinha 8 anos quando meu pai morreu, eu casei com 20. Sim, 12 anos depois. 12 anos depois, no dia, aquela correria, né, do casamento, eu nunca tinha colocado um terno na vida. Aí o terno estava em cima da cama, eu tomei banho e fui pro meu quarto me arrumar. A hora que eu olhei pro terno, né? Naquela época o terno tinha um monte de colete, né? Um monte de coisa, né? Eu olhei assim e falei, quem vai me ajudar? Quem que veio daí? O pai, né? Nossa, rapaz. Mas eu chorava tanto. Que daí o que acontece? Minha mãe, ela percebeu. Sim. Né? A mãe é extraordinária, né? É dom de Deus mesmo, né? Não tem. Minha mãe percebeu, chamou meu tio para ajudar. Entendi. Mas não era igual. Então o luto bateu naquele momento. E eu fui para a igreja, assim, desequilibrado emocionalmente. Quer dizer, a alegria do casamento, que eu queria casar, eu queria construir família, né? Só que cadê meu pai naquele momento? Cadê meu pai? Quem que vai me dar direção? Quem que vai me ajudar agora? E 20 anos é muito jovem, né? Não, sem experiência de nada. Cheguei na igreja, quem estava lá? Pastor Milane. A hora que ele olhou para mim eu chorando, ele chamou eu, o que está acontecendo? Eu não conseguia nem falar, pra você ter noção. Ele chamou no escritorinho ali do lado, lateral do altar, né? Sim. Orou por mim lá, me acalmou, expliquei para ele conversou, me orientou, contou uma piada para mim, para, sabe, dar uma quebrada. Falei, não, agora eu sei que senti o luto agora, mas agora você vai para frente. Sim. Deus está te dando uma oportunidade para construir uma família hoje. Pense nisso. Então ali, aquele momento, ele foi uma ferramenta de Deus, era absurda na minha vida. E nós vivemos hoje na nossa sociedade uma ausência de paternidade, né? Sim. E a paternidade, ela é muito importante na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um homem. Eu, apesar de terem meus pais separados, eu tive meu pai presente, né? Sim. Trabalhei com ele no comércio, trabalhei com ele na roça. Tem história, né? Tem história. Mas hoje em dia nós estamos vendo essa dificuldade dessa geração que não tem essa paternidade. E essa falta de paternidade está trazendo toda essa destruição na sociedade. Exatamente, né? Exatamente. Muitos falam assim, né? O pai, ele é o freio, né? Ele é o freio, é o que dá a direção, é o que chega junto. Né? Mas se não tem, quem faz isso? Aí as crianças de hoje em dia não têm, primeiro, não tem esse freio, não tem, e se tem o pai, não tem um pai que seja um exemplo. Sim. Na verdade, é falar, meu pai fez, então eu vou fazer também. O jeito que meu pai vive, então eu vou viver também. Né? Então não tem um exemplo e não tem alguém que orienta.
Sim. Né? Então hoje tem essa grande dificuldade no meio da sociedade, a falta da paternidade. Eu vivi isso, por ausência, por morte mesmo. Sim. Né? Então senti na pele as escolhas erradas que eu fiz no caminho, até 20 anos, senti o luto, a falta que ele me fez. Sim. Nesse período aí que caiu a ficha. Falei, nossa, todos esses anos eu andei tudo errado, porque não tinha dois pais, né? Não ouvi o Pai do céu e não tinha o Pai da terra para me ajudar. Né? E o meu pai mesmo, no caso, eu tenho o privilégio de ter ele vivo ainda, né? A minha mãe eu perdi, minha mãe morreu com 42 anos, eu tinha 23 anos quando ela faleceu. Já é muito difícil. Eu vejo o meu irmão, que eu citei aqui, ele tinha 11 anos, a dificuldade que ele teve, né? De não ter a mãe. Sim. E todo um processo que é necessário, né? A paternidade e a mãe presente é muito importante na vida. Mas eu tive o privilégio de ter meu pai, de ter minhas tias, que eu sou apegado com ela até Sim. hoje, minha avó, que ainda está indo para 89 anos, mas está lá ainda. Glória a Deus por tudo isso, né? Eu tenho minha mãe viva também, vai fazer 80 bom demais, anos. É bom demais. Então, minha mãe é uma guerreira. Então. Uma guerreira, porque ficou todo esse tempo sem um marido, né? E nos criou. A minha mãe também separou e não casou mais. Não, minha mãe também não. Minha mãe falou assim, o único amor da minha vida, Deus levou. Eu vou respeitar isso. Então, no vídeo nosso do casamento, ela entra comigo, aí depois ela entra sozinha. Sim. Sabe? Nossa, pensa daí, cara. É complicado. Todo mundo. Já é um momento de emoção, né? E foi porque assim, ela fez isso como um símbolo mesmo. Porque assim, meus tios queriam entrar, meus primos queriam falar, não, isso aqui é um símbolo, a história do meu marido. Sim. Sabe? Entrou, sentou sozinho. E eu lá se segurando, né? Falei, mas você tá fazendo uma coisa bonita pra família, e eu quase morrendo de emoção lá, vivendo toda a cena, né? Mas, assim, minha mãe é guerreira demais, amo ela. É bom demais, né? É bom demais. Então, toda essa caminhada do Senhor, encontrando Jesus, toda essa transformação, né, que Jesus trouxe na vida do Senhor. E como que foi a sua chamada? Como que foi o começo dela? Como que o Senhor entendeu, começou a perceber a chamada do pastoreio? Como que foi a unção? Como que foi todo esse processo do Senhor? Como eu disse aqui, eu tive pessoas que me incentivaram, dentre elas o pastor Adonias, que foi um dos principais, o pastor Roberto, que era o líder do jovem e me deu as oportunidades, e o irmão Jonas Guilherme, que me incentivou muito a fazer o curso de obreiro, o ITQ, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando eu cheguei na igreja, o que eu quis saber? O que eu preciso para ter um conhecimento maior de Deus? Aí as pessoas, na simplicidade de resposta, você tem que ler a Bíblia. Então, no primeiro ano na igreja, eu já tinha lido a Bíblia toda. Eu li a Bíblia toda, eu anotava, E aí, quando eu fiz... O senhor tem a primeira Bíblia guardada ainda? Tenho ainda. Eu tenho também. Eu mandei... Todo pastor, escuta isso, gente, você que está me ouvindo. Todo pastor, ele tem a primeira Bíblia guardada. Na verdade, a primeira Bíblia que eu ganhei foi no catecismo, né? Uma Bíblia pequena, Sim. da Dona Teresa Barnabé. E ela era a catequista, e eu fazendo a primeira comunhão, ela me deu uma Bíblia do Novo Testamento. Está lá guardada também, com a assinatura dela ainda. E aí, quando eu fui para a igreja, a primeira Bíblia que eu comprei foi no ramo frutífero, ali no Gole, na banca que tinha, na Vila Progresso, que vendia materiais evangélicos. Comprei essa Bíblia, eu fiz questão de ler ela inteira. E eu tenho ela guardada até hoje também. E fazendo o ITQ, porque assim, na vida ministerial, o preparo é muito importante. É muito importante, não tem como. A unção de Deus na nossa vida, o chamado, ele é essencial, tem que ser a prioridade. Mas o preparo também, ele é algo que tem que acompanhar o obreiro, o líder, o pastor, o evangelista, né? O pastor sendo um homem preparado, pelo menos para ensinar, e também para evangelizar, porque o pastor ele tem que ter esse veio evangelístico na vida dele. Até houve um tempo na igreja que as pessoas diziam
que ovelha gera ovelha e pastor gera líder, gera pastor. Mas é bonita a frase, mas é uma frase errônea. Não funciona, não. Não funciona. Não porque funciona. O pastor, ele tem que também gerar vidas, ganhar almas, ser um evangelista, ser... Eu tentei, assim, na minha inocência de primeiro encontro com Jesus, de buscar isso, de buscar conhecer a palavra de Deus, de buscar aprender, perguntar. E no ano de 98 mesmo, eu tive uma oportunidade para dar ler um versículo. Eu li o versículo, depois me colocaram para pregar. O primeiro contato. Salmo 100, eu li. Salmo pequeno, sim, numa garagem de uma casa lá do Vante, um culto de 2 horas da tarde que tinha de domingo, às 14 horas. E aí depois mudou o culto para as 16 horas, era um culto de jovens, no domingo à tarde. A igreja ficava completamente lotada, assim, de jovens, naquele tempo. O pastor Roberto era o líder, e aí ele falou para mim, passando esse domingo no outro, você vai trazer uma palavra, né? Aí eu fui até o pastor Adonias, frequentava a casa deles, preciso que você me ajude a preparar uma palavra, né? E aí, primeiro você tem que orar, pedir um texto para Deus. Eu orei, pedi um texto e preguei em João 11, a ressurreição de Lázaro. E preguei, o pastor Adonias estava presente, e quando ele me viu pregar, ele falou assim, você vai pregar já numa quarta-feira, no culto da noite, que você está desenvolvendo bem na palavra. Adonias já era pastor? Ele era auxiliar lá da pastora Dulce. Ele era já obreiro também, que a quadrangular a gente é consagrado a obreiro, né? Depois vai para aspirante. E eu fui durante 5 anos auxiliar da pastora Dulce. Era o Adonias, depois o Adonias saiu, e aí eu fiquei no lugar dele, como auxiliar. E então essas pessoas, por mais assim, porque eu tive sempre dificuldade, por exemplo, na escola, eu nunca queria falar em público. Eu era assim também. Eu não queria, cara. Sabe? Muito vergonhoso. Né? Eu as professoras, até o que tem, é só uma resposta, não queria dar. Apresentar trabalho na frente da classe era o terror. E na verdade, o ministério, a gente vai sendo empurrado, né, para ele, né? As pessoas vão percebendo, né? Só que é o seguinte, né? Até tem uma mensagem do José Gonçalves, né, que diz que talento não substitui caráter, né? Você tem que ter o chamado. O chamado tem que ser essencial na vida de um homem. E na verdade, a gente tem que incentivar os nossos jovens a orar mais sobre o ministério, porque até 20 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, no ano 98, a gente via assim, muito jovem interessado no ministério, poucos jovens interessados nos estudos. Hoje nós vemos os jovens muito mais, e glória a Deus por isso, por ter acesso aos estudos. Uma faculdade era muito difícil naquele tempo, e hoje nós vemos os jovens muito mais interessados nos estudos, e não é errado isso, mas às vezes não buscando o que Deus quer deles no ministério. Sendo que na obra missionária hoje, no campo missionário, é muito importante um preparo, principalmente de uma faculdade, é muito importante. Só que nós temos que incentivar o nosso jovem aquilo que Paulo disse. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Exatamente. Então, será que eu tenho chamado? Eu vou orar, eu vou pedir a Deus, vou pedir para Deus mostrar para mim. Porque não basta apenas, a pessoa falou bonito, então eu tenho chamado. Não é assim que funciona, né? E o chamado na vida de um homem, na vida de uma mulher, não é quando todas as portas estão fechadas. Então todas as portas se fecharam, então Deus tem um chamado para mim mesmo, eu vou ser pastor. É o que sobrou, né? É o que sobrou, não, é quando todas as portas estão abertas, quando todas as oportunidades estão à sua frente, e você escolhe aquilo, porque você tem convicção e certeza daquilo. Então, quando você tem convicção e certeza daquilo, então... com certeza você vai progredir e vai avançar. E o Adonias foi essa pessoa que encorajou o Senhor. Isso, Adonias e o pastor Roberto foram pessoas que me encorajaram. Junto com a pastora Elaine, né? Foram pessoas que me encorajaram, a pastora Dulce me dando oportunidades. A pastora Dulce nunca reteve, né? Nunca barrou, sempre incentivou também, né? E nós lutamos para ser consagrado obreiro.
O pastor Davi nos ajudou muito, porque Conheci o pastor Davi me levou em São Paulo, pegou o metrô comigo em São Paulo, para que a gente pudesse ir até o Instituto Teológico lá no dia para pegar o diploma. Fui consagrado no ano de 99 como obreiro credenciado da Igreja do Evangelho Quadrangular, e depois fiz outros cursos, fiz 4 cursos de escatologia. Eu progredi, não parei, né, de fazer alguns cursos. Depois começamos uma faculdade, eu e minha esposa. A minha esposa concluiu o bacharelado. Eu não concluí, mas tem que haver esse preparo. É muito importante para as pessoas que queiram o ministério saber que tem que ter o preparo. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter. Tem que ter equilíbrio. Porque você busca, a oração é muito importante, né? A confirmação na oração é muito importante, mas você tem que estudar. Né? Tem que ter essa... Porque quando você vê uma igreja evangélica, o que ela tem que ter principal? Ela tem que ter o ensinamento, Exato. A pregação da palavra. Isso Jesus fazia, né? Isso é o primeiro. Segundo, os sacramentos. A ceia e o batismo tem que ser tratado com honra. Exatamente. Coisas que Jesus ordenou. Exato. Terceiro, é o que você falou do puxão de orelha, a disciplina de membros. Exatamente. A pessoa não pode fazer o que ela quer. Se ela fez algo, ela tem que ser disciplinada. Exatamente. Ela tem que ser orientada. Qual que é essa disciplina? É um castigo? Não, é uma orientação. Exatamente. É uma orientação. Por isso, por exemplo, eu falo pela minha igreja. Eu não concordo assim, por exemplo, você está 3 meses de banco. Porque você nunca sabe o tempo de recuperação de uma pessoa. A pessoa que tem que ser sincera com você. Por isso, falar alguma coisa, aquela pessoa fez tal coisa. Eu chamo essa pessoa e falo assim, eu vou acreditar no que você está falando. Falaram isso de você. Aconteceu isso? Vou acreditar no que você falar. Porque senão, como que... Aí o problema é da pessoa, se eu não mentir. Exatamente. Já não é com a gente, né? A gente está nem para ajudar. Não. Quando as pessoas veem, quando nós chegamos nelas para ter esse confronto, né, eles pensam que a gente quer matar. Né? Não. Que quer o mal. Ao contrário, a gente quer trazer vida, a gente quer ajudar a sair dessa fase que está vivendo. E né? Infelizmente nós vivemos em um tempo que as pessoas não aceitam mais ser confrontadas com a verdade. As pessoas elas querem fazer e daí, por exemplo, você não aceitou? Então eu vou para outra igreja. E por isso que nós vivemos hoje, infelizmente, eu acredito que diminuiu um pouco de um tempo para cá, esse rodízio de igreja de pessoas. Sim. A pessoa acaba de chegar aqui porque ela tem o talento, então você vai tocar, você vai cantar, você vai pregar. Mas o que aconteceu anteriormente? Exatamente. Ela é digna de ter uma outra oportunidade, de se recuperar. Exato. Tem pessoas lá que nunca vai dar certo comigo e vem aqui e produz. Exato. Outras, é assim. Aqui já veio 2 famílias aqui que chegaram, aí eu sentei para perguntar o que era. Era falta de comunicação com o líder dela. Então. Eu falei, não, então, infelizmente, eu não vou receber vocês aqui. Eu falei, você volta lá, marca um dia para conversar com o seu pastor, para ver o que está acontecendo. Porque, de repente, seu pastor está passando algum problema, alguma dificuldade, não está tendo esse tempo de conversar. Sim. Aí você fala, não estou tendo comunicação, não está conversando, você vai vir aqui, você acha que eu sou um cara fácil de conversar? Então. Não, cara. Assim, pergunta o pessoal aqui da igreja. É agenda. Então. E a agenda é grande. Funciona, é complicado. Exato. Daí o que aconteceu? Essas 2 famílias, eles voltaram. Tem coisas que são urgentes, né? Tem coisa que dá para esperar. Exato. Aí o que aconteceu? Voltaram, foi vir conversar com o pastor passou um problema em casa, de enfermidade do filho. E não sabia. Aí eles foram em casa, pediu perdão para mim e tudo. Então aqui eu não recebo com a gente, não. Então, eu venho assim, por quê? Porque para quebrar esse rodízio. Sim. Eu adotei algo na minha vida, é algo que eu vivo. Eu não aceito conversa que fale mal de outra igreja, de outros líderes, porque até mesmo os líderes que eu conheço, eu confio nas pessoas que estão à nossa volta aqui. A gente admira homens extraordinários aí que pregam o evangelho, que alcançam multidões, mas às vezes o simples está do nosso lado e são homens de Deus e eu acredito assim que na maioria maçante, lá de 99 e tantos %, são homens sérios, homens de Deus, homens de caráter, que erram sim que têm os seus momentos de falha sim, mas que são homens dignos de honra, dignos de serem respeitados.
Então, se uma pessoa já chegou falando um monte, chegou falando... Já sabe que vai dar problema. Nossa, vai ter problema. Vai ter problema com ela. Vai ter problema. Infelizmente, é dessa forma. Então, aqui acontece, a gente tem essa forma de trabalhar com eles, chegou, a gente pergunta, manda de volta, porque a gente quer quebrar esse rodízio. Sim. Porque não faz bem para as igrejas. Não faz bem. Não faz bem, porque igual assim, está na igreja do Senhor lá faz 10 anos, sai, vem para cá, vem com a cultura toda do que foi implantada lá. Achei que é outra cultura. Sim. É o mesmo Deus? Sim. Mas é outra cultura, outra forma de apresentação. O que acontece? Aí dá problema para a pessoa se adaptar e começa a gerar problema aqui. Então eu sempre falo, é mais fácil você se resolver onde você está dando frutos e fluir, do que você sair tendo a ingratidão ainda, que eu acredito que acho que todo pastor sofre isso. De ingratidão, e vem para outro lugar e acontece tudo de novo, esse ciclo, né? E é um mal, não sei se é só aqui na cidade, na sua cidade for assim, comenta aí também, né? Espero que não, mas aqui espero que melhore cada dia mais, então a gente trabalha desse jeito. Chega aqui, a gente vê que é algo que não é bíblico, que não tem problema bíblico, nada, coisas de comunicação, coisas pequenas, manda de volta. Não aceitamos. Então, e tem a questão também, né, que às vezes tem pessoas que a gente realmente não vai conseguir trabalhar com elas. E elas vão produzir melhores em outros ministérios. Isso não há problema nenhum. Exato. Eu nunca tive problemas com nenhum membro que saiu da nossa igreja. O que às vezes as pessoas que vêm dar uma satisfação, porque hoje em dia alguns não veem o problema até a gente, né? A pessoa sai direto e a gente pergunta, a pessoa às vezes não responde. Já tomou a decisão? Aí já tomou a decisão. Mas quando a pessoa vem, eu falo para a pessoa, vai para o ministério, vai para o ministério sério, trabalhe lá então. Exato. Se de repente você vê que lá não deu certo, não fica rodando a igreja, volta para cá. Você já conhece nós aqui, tal. A gente tenta dar uma orientação. Exato. Algumas vezes acontece isso, outras realmente não dão certo, né? Sim. Infelizmente. Então, por favor, pare de mudar de igreja. Pastor, então, aí o senhor, quantos anos que o senhor pastoreia já? Pastor na Filadélfia desde 2006, né? 2006. Eu fui por 5 anos auxiliar da pastora Dulce, de 2000 a 2005. Eu fui auxiliar da pastora Dulce, pastoreando junto com ela, né? Então faz 24 anos, né? Isso mesmo. Nossa. É que quando você é vamos pôr assim, o auxiliar, né? Você encara uma parte dos problemas, né? Diferente, né? É diferente. É uma parte dos problemas. Aí depois que você passa a assumir mesmo, aí você vê o quanto o pastor tinha razão em algumas coisas que falava, algumas decisões, verdade, né? Verdade mesmo. E nesse período, como que o senhor conheceu sua esposa? Foi antes do pastoreio? Foi depois? E como que foi eles aceitarem isso, vir junto para o ministério? Né? Porque a gente vê que tem muitos problemas nisso aí também, né? A minha esposa, ela é um presente de Deus, né? Minha esposa é uma mulher maravilhosa, filha de pastor. Meu sogro talvez foi a pessoa mais extraordinária que eu conheci no Evangelho. Ele faleceu em 2018, mas um homem de Deus, um homem de oração, um homem simples, e pregava muito, cantava muito hino da harpa, tocava sanfona, tocava violão, né? Eu tenho até hoje guardado a sanfona dele lá em casa. A minha esposa, ela e a irmã dela teve uma criação maravilhosa. Minha cunhada também, uma mulher extraordinária, é psicanalista, trabalha em RH. A minha esposa é formada em pedagogia, hoje trabalha em direção de escola do município. Mas minha esposa foi o maior presente que eu tive aqui depois da salvação, foi minha esposa. Eu conheci ela na igreja do Evangelho Quadrangular, ela tocava lá, né? Ela tocava teclado lá e cuidava das crianças. Eu conheci ela em 98 lá, começamos a namorar em outubro de 98 e casamos em novembro de 99, 6 de novembro do ano 99. Nunca tivemos problemas assim de discordância no ministério. Ela sempre foi uma mulher muito sábia, sempre me ajudou a tomar as decisões, nunca tomamos decisões sozinhos. E depois
Nasceu a Isabelle, né? Nós éramos recém-casados. Nasceu a Isabelle hoje já está indo para 24 anos, psicóloga, uma moça de Deus, uma menina extraordinária que não nos deu trabalho nenhum, está namorando agora, logo vai noivar, vai casar, vai ter a família dela. Sim. E a Isabelle me ajuda, né, lá na pastelaria e é psicóloga. E aí depois tem o Isaac, que agora está com 12 anos. O Isaac nós já estamos tendo um cuidado um pouco maior, que o menino mas é um menino de Deus também, um menino sensível às coisas que a gente fala, as coisas de Deus. E a minha família, eu nunca tive problema com a minha família. Nunca. Nem da gente pensar em separar, nem de ter uma briga feia, nem de haver um desrespeito, assim, de falar um palavrão ou agressão, nem pensar, né? Agressão é a única coisa que a gente orienta uma separação, né? As 4 hipóteses no casamento de ter um novo cônjuge é a morte de um dos cônjuges. Sim. A traição, mesmo assim, a gente orienta o perdão, que é o melhor caminho. Exatamente. O abandono, a pessoa foi abandonada, não tem o que fazer. E a violência então a violência está totalmente descartada. E a minha esposa, até hoje, uma mulher muito sábia, ela é quieta na dela, minha filha puxou ela também quieta. Nós do Rocco já somos mais falantes, mas fala bobeira, tem hora, né? Fala muito. Mas a minha esposa, ela puxou o meu sogro. Meu sogro, ele pensava muito para falar. Mas quando ele falava, a palavra dele tinha peso. Era certeira, né? Tinha peso. E é a mesma coisa ela, sabe? E não é porque é minha esposa, né? Mas ela e a irmã dela tiveram uma criação muito boa pelo meu sogro, pela minha sogra. Minha sogra mora com nós hoje, né? Comigo e com a minha esposa, depois do falecimento do meu sogro. Então, com relação à minha família, dentro da minha casa, foi um grande presente de Deus, o qual sempre me apoiou e eu nunca tive problema dentro da minha casa. Incentiva muito o senhor? Incentiva muito. Minha esposa é aquela que não me deixa desistir, faz mais do que eu no reino, eu vejo assim, ela faz mais do que eu, ela cuida do Ministério do Louvor, ela cuida das crianças, o projeto Semeadura agora que tem sido um pulmão para a nossa igreja, tem ido muito bem. Ela é uma mulher diferenciada no reino de Deus. Explique para o pessoal sobre o projeto. Amém. O projeto, como que nasceu esse projeto? Nós tínhamos na nossa igreja a irmã Hilda, conhecida como irmã Antônia. Nós tivemos o privilégio de ter essa mulher que cuidou de criança durante 44 anos, sem cobrar nada de ninguém. Ela olhava essas crianças ela não sabia ler, não sabia escrever, uma mulher, vamos dizer assim, pobre, né, que não tinha recursos nenhum, e ela ficava com essas crianças para as mães irem cortar cana, para ir para as fábricas, para a roça. Hoje são homens aí casados, mulheres casadas que foram cuidadas pela irmã Hilda. Alguns estão na nossa igreja, como o pastor Bruno e outros que estão ali. E era uma mulher extraordinária. Um dia Deus me deu um sonho para que a gente continuasse com o projeto de cuidar de crianças. O campo do Ministério Infantil é um campo muito fértil, o qual o inimigo ele tem atacado muito. E nós da igreja precisamos estar atentos a isso, para que a gente possa investir nas crianças e dar condições para que os pais também possam cuidar dessas crianças. E esse projeto nasceu no nosso coração. Nós tivemos a oportunidade de pagar uma pessoa para cuidar nos últimos tempos de vida da irmã Hilda. A irmã Hilda partiu, o município até reconheceu, colocou o nome da creche lá no Rolando Giuli, Hilda de Souza Leite. Então homenagem a ela. Homenagem a ela. E aí a gente começou a orar, minha esposa fez todo um projeto já no ano de 2013, todo um projeto montado, a gente foi orando por esse projeto. Uma vez apresentei para o prefeito Maffei o projeto, ele encaminhou com pessoas, tudo, e aí agora nós fomos refinando esse projeto, fomos acertando algumas coisas, a doutora Fabiana nos ajudou também, e aí nós começamos há 2 anos atrás, no ano de 2022, começamos o projeto, começamos com
acho que foi com 20 ou 30 crianças, e hoje nós estamos entre voluntário e criança, estamos com 110 pessoas trabalhando no projeto. Então, esse projeto é aos sábados, nós temos sala de música, sala de leitura, sala de jogos, reforço escolar, atendimento social com psicólogas, são 2 psicólogas, uma psicanalista, e alugamos agora recentemente, no início do ano, o prédio do SAI lá, e estamos na luta. Tem sido, é o que eu disse, um pulmão para a nossa igreja. Nós temos pessoas muito abençoadas ali, que têm doado suas vidas, doado seu tempo, porque o que as pessoas têm que entender quando elas chegam na igreja, que elas têm que chegar para servir. Quanto mais você crescer no ministério, mais você vai ter que servir. Mais você vai ter que servir. Deus não colocou dono na igreja. Deus não colocou senhor na igreja. Deus não colocou. Deus colocou líderes para que ajudasse o corpo a crescer. E isso, nenhum intuito de servir. Qual é o dom que eu tenho? Então eu sirvo a igreja, sirvo o corpo com o meu dom. E essas pessoas que eu não gosto de, no reino de Deus, de chamar de voluntários. Porque voluntário faz o que quer, mas quando você tem uma chamada, você não tem como escapar daquilo, você não tem escolha. E essas pessoas ali, não tem como citar algumas delas, porque são muitas, elas têm ali se doado todos os sábados em prol dessas crianças, dessas 70 crianças, 60 e poucas crianças. E essas crianças estão sendo ministradas, estão sendo ensinadas a comer na mesa, a fazer uma oração, a se dedicar à leitura, aos jogos, a deixar um pouco o celular de lado. E nós estamos lá aos sábados. A nossa intenção é que a gente possa ter mais dias desse projeto. Não, é um desafio, não tem sido fácil, tem sido um grande desafio, e que nós contamos ali com as pessoas da nossa comunidade, de pessoas que têm nos abençoado e nos ajudado. E tem sido maravilhoso o projeto, e como eu disse, o projeto Semeadura tem sido um pulmão para a nossa igreja. Sim. Pretende um futuro abrir uma escola? Como adventista, assim por diante? Então, nós já pensamos nisso, já oramos, já conversamos. A minha esposa propôs assim a curto prazo de ter um contraturno, né? Contraturno escolar, mas são hipóteses e sonhos que estão no nosso coração. Não sabemos o tempo, né? Vamos estruturar o projeto Semeadura primeiro. Os investimentos são altos, né? Não fica barato, mas Deus tem nos dado graça, Deus tem abençoado. Você que está ouvindo falar sobre esse projeto, quiser ajudar, comenta no vídeo que eu passo o contato do pastor Fernando, como que pode ajudar. Eu conheço o projeto perto de casa. E também precisamos de voluntários. Se de repente a pessoa não pode ajudar financeiramente, mas eu posso ir lá aos sábados lá, eu posso ajudar com as crianças, posso ajudar no refeitório, posso ajudar na cozinha. Vai ser muito bem-vindo. Se você tem seu filho que quer aprender a nadar também, vocês estão Isso, nós temos a Natos lá. Isso. Então tem ali agora aí o pessoal que dá aula de natação. Então as minhas filhas vão começar lá. Amém, glória a Deus. Vão começar lá agora, então. Nós estamos lá com a. Vem para ajudar a gente. Fravinha tem nos ajudado demais lá com a Natos. Nós assumimos há pouco tempo, né? Foi uma responsabilidade muito grande também. Por enquanto, não tem dado para cobrir os gastos ainda, mas nós estamos caminhando para isso. Sim. Instalamos lá aquecimento solar, instalamos mais um aquecimento a gás, e estamos na luta lá. Tudo doido vocês, né? Pensa no povo doido. É doido. Não. Então, gente, quiser aprender também a nadar, comenta aí que a gente vai dando direção para vocês. Hidroginástica e natação. Olha aí, benção, oportunidade para vocês. Então, minhas filhas vão começar amanhã. Isso, olha que benção. Vai começar amanhã. Pastor, em toda essa história, né, 24 anos, né, já ouviu e já passou por várias histórias, né? Sim. Em algum momento o Senhor pensou em desistir, não de Cristo, não do cristianismo. Eu ia falar isso. Né? Assim, de falar assim, gente, que isso, que doideira é essa? O Senhor já passou por esse momento? Eu já pensei em desistir algumas vezes, sim.
de ser um líder, de ser um pastor. Isso. Eu sempre dizia assim, eu vou ser um diácono, tá bom, né? Tá bom, um diácono. É o que eu disse, minha esposa sempre, não, você foi chamado, mas eu pensei algumas vezes desistir, por causa de conflitos nossos mesmo. Conflito que a gente tem, porque todas as vezes que você pensar em uma pessoa difícil de pastorear, você se olha no espelho. Aquela ali está a pior pessoa para pastorear. É você mesmo. Quando você olha no espelho... Não, eu falo assim, ó, eu sou pastor e tenho pastores que me pastoreiam. Daí são 4. Então. Olha que situação. Então, 4 pastores para me pastorear. Então. Na nossa igreja, nós contamos lá com o pastor Bruno, com o pastor Rogério, é extraordinário. O trabalho que ele tem feito com as crianças na escola que ele trabalha em Capivari, na Associação Semeadura, as músicas que Deus tem dado para ele, a sabedoria que Deus tem dado para ele na palavra, é algo extraordinário. Um homem muito dedicado. Sim. Pastor Bruno, que ele veio evangelístico, missionário. É seu primo, né? É primo. A Jo, né? A Jo, isso. Então, é um homem de Deus, é um homem extraordinário. Aí tem o presbítero Rogério também. Nós temos uma equipe muito boa na nossa comunidade, muito boa mesmo, pessoas que eu posso confiar assim tranquilamente, e eu não tenho preocupação nenhuma e quero ver eles crescer mesmo e desenvolver para a honra e glória de Jesus. Mas nesse tempo de Jesus, jamais. Nunca pensei em sair da igreja. Infelizmente tem pessoas que pensam, né, em sair da igreja, em sair do evangelho, mas isso é algo que nunca passou na minha cabeça. A decisão que eu tomei por Cristo, por seguir a Cristo através da igreja evangélica, é uma necessidade da igreja, né, de você ter essa comunhão. Eu nunca pensei em me afastar de culto, em deixar de cultuar, mas do ministério, algumas vezes sim, já tive esses momentos de... E isso ninguém vê, né, professor? Isso, é só a família que vê ali daí, né? É isso. É complicado, não é fácil. E qual foi o momento mais difícil que o senhor viveu aí nesses 24 anos aí? Que o senhor achou que, nossa, foi... Teve vários momentos difíceis, né? Tem os momentos das decepções, mas nós também decepcionamos pessoas, né? Se a gente pensa assim, tal pessoa me decepcionou, mas o que eu fiz também, né? Será que eu tive alguma atitude também? Mas os momentos difíceis que nós enfrentamos, acredito que foi para todos, foi a pandemia, né? Como que a gente vai cuidar agora das pessoas? Sim. Como que a gente vai visitar? Como que você vai fazer alguma coisa, né? E foi isso. As partes de decepções assim com as pessoas, isso eu não guardo, sabe? Sim. Eu não culpo um ou outro, porque isso aconteceu por causa de fulano, por causa de cicrano. Decepções a gente tem, sabe? Desilusões a gente tem, ingratidão a gente tem. Mas é o que eu disse, às vezes também a gente erra com as pessoas. Exatamente. E não percebe, né? Exatamente. Então não adianta ficar no ministério. Eu quero dizer aqui para os líderes, para os pastores, para aqueles que desejam pastorado, não adianta você se vitimizar, né? O que tem que acontecer no ministério? A certeza do chamado, ela envolve, primeiro, você está servindo a Deus. Se eu tenho essa certeza que eu estou servindo a Deus, então eu não vou buscar aprovação humana, aplausos, eu não vou buscar que as pessoas se satisfaçam de mim. Eu vivo para agradar aquele que me chamou, Deus. Então, o relacionamento com Deus, ele é essencial na vida de um líder, na vida de um pastor. A certeza desse relacionamento. A quem você está agradando. Essa identidade que você tem em Deus, sim, né, te fortalece passar por dificuldades, na verdade. Isso. O segundo foi aquilo que eu disse, de você se olhar no espelho. E de você ter essa sensibilidade que você precisa de cuidado também. De você ter a certeza quem você é. Você se encontrar naquilo que você é. O terceiro é esse envolvimento na palavra. Eu tenho que ter esse envolvimento na palavra, porque quando eu me envolvo na palavra, ela me fortalece. Sim.
Quando Paulo ficou 3 anos lá em Éfeso, Paulo é um exemplo de líder e de formação de pastoreio. As suas 2 cartas a Timóteo, que é o seu filho na fé e um grande pastor, que foi pastor em Éfeso também. Mas Paulo, quando fica 3 anos ali em Éfeso, e ele estrutura todo aquele... Viu, Paulo fez uma revolução numa cidade de 300 mil habitantes naquela época, era uma mega metrópole para aquela época, de mudar uma cultura, de mudar uma cidade, de mudar um lugar, uma localidade da Ásia. Não tinha nem essa tecnologia para alcançar com mais força. Não. 3 anos ele fez um arraso ali. Quando ele vai se despedir ali dos líderes de Éfeso, você percebe que Paulo, Pedro, os apóstolos, os líderes daquela época, eles enfrentavam algo que nós enfrentamos todo o tempo. O que é? Os falsos ensinamentos, Exatamente. os falsos mestres, as falsas doutrinas. Exatamente. E onde eles estão? Eles não estão fora da igreja, eles estão dentro. Dentro da igreja. Então, esses são os momentos difíceis que nós enfrentamos. Esses são os momentos difíceis. E ele disse, quando ele estava se despedindo ali daquele povo ali de Éfeso, Atos 20 e 24, ele disse assim, por nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra em mim o ministério que eu recebi do Senhor. Então, de quem você recebeu o ministério? Eu recebi de Deus. Então, meu irmão, nada pode fazer nós existir. Exatamente. Nós temos que avançar. Então, esse relacionamento com Deus, conosco mesmo, com a palavra, com a igreja e com a família, ele se fecha, ele nos brinda. Ele nos brinda de nos fazer pensar em desistir. Sim. Vem a fraqueza, vem às vezes nós querer se vitimizar, de nos fazer de coitado, mas logo depois fala, que é isso? Exato. Eu não sou um voluntário, eu sou alguém vocacionado. Sim, eu sou um soldado chamado para a guerra. Sim, eu sou alguém vocacionado. Sim. E isso que às vezes falta na nossa vida, na vida de um pastor, a certeza da sua vocação. Eu vou falar algo aqui que talvez alguns não vão concordar, mas é uma opinião minha. Não, fica à vontade. Por exemplo, eu fui convidado para ser candidato a vereador. Sim. E quando a pessoa me procurou, todas as vezes a gente é convidado, a pessoa faz um rodeio, faz você acreditar que realmente você é tão importante. Mas o senhor é importante, sim, o senhor sabe disso. Aí eu falei para a pessoa que me procurou, eu falei, eu respeito totalmente a vocação política. Sim. Só que eu já tenho uma outra vocação. Que é maior que a política. Que é maior que a política. É maior que a política. Então, qual que é o meu sonho? É ser um político? Então eu não sou vocacionado para ser um líder, um pastor. E é o que eu estou dizendo, às vezes eu vou contrariar muitos aqui, tenho amigos que são candidatos, que não tem como correr. Só que na minha humilde opinião, se você já foi vocacionado para ser um pastor, isso é algo divino. Exato. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo sublime, que nada substitui. Agora, nada do que você ter um plano na sua igreja, que lance candidato, sem problema nenhum. Mas eu sou o quê? Um pastor. Eu fui vocacionado para isso. Se eu tenho essa certeza, então eu vou me relacionar com Deus, comigo mesmo, com a palavra, com a igreja e com a minha família. Isso é um conselho para os pastores que estão nos ouvindo, gente, entendeu? Mas é uma opinião minha, vocês podem... Não, sim, mas o conselho desses 5 pontos é muito importante. Sim. Né? Porque isso que nos fortalece. Sim. Na verdade. Todas as vezes que você líder... Eu vou colocar um ponto ainda a mais. Sim. Se o senhor vai concordar comigo, a comunhão. Comunhão. E outra, a gente poderia falar da sociedade, da convivência na sociedade. Exatamente. Porque um pastor, ele não é pastor de uma igreja. É a mesma coisa, vou dizer assim, do padre, por exemplo, ele é o padre da cidade. Ele é o pastor da cidade. Nós somos pastores, nós somos vocacionados para isso. Eu acredito no chamado. Eu acredito no chamado desses grandes homens de Deus que existem aí, sabe? Desde a igreja que é alugada lá, o salãozinho pequeno, até as grandes igrejas, entendeu? Todos têm sua importância. Todos têm a sua importância e tem que haver o respeito, sabe? A gente olhar para a igreja presbiteriana, quanto tempo faz que chegou aqui na cidade, as lutas que enfrentaram, a Assembleia de Deus... Né? Sim, quando chegaram aí, eles que passaram luta, de jogarem bancos na gruta lá. Eu vi esses dias essa história,
Imagine só, nós, às vezes, enfrentamos alguma coisinha, a gente acha um absurdo. Sim. Então, aqueles que abriram o caminho, e há uma frase, né, que nós não podemos desprezar as pedras do passado. Exato. Porque as pedras do passado se constroem pontes para o futuro. Exato. Então, E é importante. É o caminho que nós Sim, estamos andando hoje. é importante você respeitar tanto o pastor jovem, quanto os pastores aí que estão na igreja aí, que aprenderam até mesmo que bater palma era pecado, né? Exato, exatamente. Não, tem que haver um equilíbrio, tem que haver um respeito. Sim. É a forma que as pessoas aprenderam. Em 2009 eu estava na Exavec e o pastor José Santos estava contando as experiências de vida dele e ele disse assim, ó, eu conheço pessoas que foram excluídas da igreja porque comprou uma bicicleta. Entendeu? Nossa. E ele disse assim, e falando em bicicleta, quando eu era pastor lá em Carangola, a igreja fez uma arrecadação lá e me deu uma bicicleta de presente, uma barra circular. Sim. Ele falou, e agora no ano de 2009, eu fiz aniversário e a igreja me deu um carro de 188 mil. Ele falou, mas eu fiquei mais feliz quando eu ganhei a bicicleta lá em Carangola do que agora que eu ganhei o carro de 188 mil. Olha aí. Olha aí, tá vendo? Mas é a honra, né? Exato. É a honra que o homem de Deus merece. Então, as coisas que estão na Bíblia, elas são claras e tem que ser respeitadas. E tem algumas que são opiniões da gente, e essa é a minha opinião. Essa questão de política, eu também já fui procurado, já. Também, Então. Já fui, né? Primeira coisa que eu falei sempre, hoje eu não tenho a capacidade de lidar com política, eu não tenho conhecimento para isso. Isso, então. Eu sei que não é o meu campo. Sim. Você entendeu? Não é. Ou eu sei que eu me formei tudo também em teologias, eu busco estudo até hoje, sou pastor faz 10 anos. É muito pouco tempo. Então. E isso também... Eu falei no também... começo aqui, gente, que além de ser um podcast, vocês estão aqui, para mim está sendo maravilhoso, que eu estou aprendendo. Não, eu estou dizendo sobre o pastor titular, né? Sim. De repente, a pessoa está lá na igreja e nós temos aí pessoas maravilhosas que são atuantes na política e eu acredito que vão surgir novos candidatos aí cristãos, com princípio cristão, e outros que lutam pela sociedade aí que a gente percebe, a gente vê. Tá lá, né? Isso, é muito importante, a importância. Principalmente o momento que a gente está vivendo. O momento de desenvolvimento na nossa cidade, é muito importante que a pessoa que assuma um lugar desse, ela conheça alguma coisa. Exato. Ela não seja mais um ali simplesmente. Não pode. Eu sou contra qualquer um assumir essas cadeiras. Então, não temos candidato na nossa igreja, então não é por isso que eu estou dizendo. Todos que chegam lá, a gente ora, a gente respeita todos, a gente não indica ninguém assim para não ofender um familiar, alguma coisa da igreja, né? Mas a igreja tem que ser atuante na política. Sim. Né? Tem que ser atuante. Mas foi simplesmente algo que eu lembrei aqui. Eu penso assim também, igual quando me chamaram. Mas os pastores aí que são candidatos têm meu respeito, Deus abençoe, que se for isso mesmo, que Deus possa colocar vocês lá. Eu penso assim também, eu não tenho hoje o conhecimento para tal função. Então eu não vou usar a minha imagem de pastor, a minha imagem de trabalhar no hospital, na saúde, que você, né? Querendo ou não, você acaba tendo conhecimento de pessoas, né? Ser conhecido daí, né? É mais popular por causa disso. Então eu não vou usar a popularidade para chegar num lugar onde eu não tenho a capacidade de ajudar a governar. Então sobre a resposta também voltando de desistir, uma pessoa que me ajudou muito ouvindo as minhas lutas, as minhas dificuldades, é o pastor Júnior, né, da comunidade de Atos. Sim. Ele me ajudou muito nos conselhos. Tenho muitos amigos pastores aí, meu Deus, são pessoas maravilhosas no reino de Deus e que eu respeito a todos. E um momento bom que o senhor passou assim? Que foi Rapaz, tem muitos momentos bons. Nossa, que maravilhoso. Conta para nós. A gente fica muito feliz quando a gente tem uma resposta da igreja, né? Uma resposta de adoração, uma resposta de presença, o batismo de almas. A igreja, ela vive, ela respira almas.
A nossa igreja... Nosso tem batismo. Que benção. Nós faz tempo, assim, a gente fica alguns meses, às vezes, sem realizar um batismo. Sabe, isso me incomoda demais. Sim. Isso me incomoda demais. E porque a igreja, ela tem que viver isso. A igreja, ela tem que discipular, a igreja, ela tem que ensinar, a igreja, ela tem que pregar o evangelho. Hoje em dia, talvez seja uma outra opinião, um outro desabafo, é muita coisa assim, sabe? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer tal coisa, e aí vai sufocando o negócio. Mas cadê a pregação da verdade? Cadê as almas? Exatamente. Aqui a gente mudou tanta coisa, pastor, também. Agenda, nós somos uma igreja pequena, 6 anos, vamos fazer 6 anos agora, essa semana. Tem muito que aprender, muito que desenvolver, muito que envolver com pessoas para estar aprendendo com Deus, cada dia mais estar sensível à voz de Deus. Então imagina, nós como uma igreja aí de 6 anos, com 70 membros, mais ou menos, e com uma agenda de cada 30 dias, era 28 atividades no mês. É muita coisa. Não pode, né? É muita coisa. Então aí nesse período, eu falei, não, conversamos com os voluntários, com os obreiros, com todo mundo aqui da igreja, falou, gente, tem que parar com isso. Porque não dá tempo de você viver aquilo que você ouviu no culto sendo pregado. Sim. Não dá porque tempo. A nossa vida é Deus, família, trabalho e ministério. Exato. Isso se fundem. Eles se unem naquilo que a gente foi chamado para fazer. Só que aí você enche de coisa, enche de programação. As pessoas... também, nós vivemos um tempo que as pessoas estão vivendo uma época melhor, assim, financeiramente, de poder ir para um shopping, Sim. Isso não pode ser um exagero. Eu, por exemplo, adotei, no domingo eu não marco nada. Sim. Domingo eu não marco nada. Domingo eu acordo 7 horas da manhã, eu vou para a escola bíblica, eu volto da escola bíblica, eu almoço e durmo. É o único dia que eu durmo durante o dia. Porque eu digo, eu quero ir para a igreja descansado. Quando eu tenho que pregar, eu levanto 3 horas da tarde novamente e vou preparar uma mensagem que às vezes já está no coração, já está alguma coisa pré-montada, né? Sim. Mas aí a gente vai se dedicar. Quando eu não tenho nada, eu levanto às 4 horas, assisto o meio tempo do futebol e vou para a igreja. Do Corinthians. Tá difícil, né? Então, mas é assim, é algo que você tem que respirar um pouco, né? Respirar um pouco. Você tem que viver a pregação. Se for campanha em cima de campanha, atividade em cima de atividade, festa em cima de festa. Não dá. Não, você tem que priorizar o ensino, Exato. a pregação da palavra, Sua família. a família. Sim. Né? E eu digo para as pessoas da nossa igreja, eu falei, passa o domingo com a sua família, sabe? Tem passeios que eles enganam. Dentro de um shopping mesmo, o horário ele passa muito rápido. Voa, né? Então. Sabe, você tem um culto às 18 horas, às 19, você vai para um shopping de Sorocaba, vai chegar todo atropelando a coisa, sabe? Tem que haver um preparo. Sim. Essa é a minha opinião, né? Sim. Então fale para nós um momento aí extraordinário. Extraordinário Nesses 24 anos aí. Nesses 24 anos. Bom, teve muitos, né? Assim, no Evangelho Quadrangular. Teve muitos na comunidade cristã Filadélfia, mas eu acredito assim que uma experiência muito marcante assim, que nós vivemos foi lá no Sertão, onde nós temos uma parceria. Sim. Lá, e em 2020 nós fomos lá para furar um poço lá, no mês que entrou a pandemia, né? E um povo simples, e nós ficamos ali o dia todo naquela expectativa ali daquele poço ali, e quando deu aquela água a gente vê a felicidade daquele povo. Foi muito marcante no meu ministério, assim, na minha vida. Hoje mesmo conversei com os irmãos lá do Sertão, eles levaram aqui do pastor Ademir, levaram umas 200 mudas de pitaia. Sim. E plantaram lá, rapaz, então tá bonita já as pitaias. Sim. Lá. E um povo muito simples, abençoado, um povo acolhedor. E depois a gente voltou para lá, eu voltei para lá em 2021, 2022, 2023, e esses anos que a gente teve ali no Sertão,
E os anos que a gente teve o contato com o pastor Ronaldo Eugênio lá em Moçambique, quando o Bruno foi para lá, Sim. foi algo marcante. Porque eu acredito muito em missões. E se eu não tenho condições da gente ter alguma coisa, vamos se aliar com quem tem. Exatamente. Isso é Vamos, importante demais, né? entendeu? Porque assim, o que acontece? As pessoas, de repente, você não consegue ir, Sim, mas você consegue ajudar de outra forma. ajudar. Não é verdade? Isso é muito importante, gente. Isso aí. Então, e a gente, e sem contar, quando a gente inaugurou o templo, né, em 2010, as pessoas que sempre nos ajudou, as pessoas que passaram pela nossa comunidade, foram momentos muito bons que a gente viveu, momentos muito, muito agradáveis, quando você vê uma alma se convertendo, uma alma que se rende aos pés de Jesus e você ter a oportunidade de discipular aquela alma, é algo extraordinário no reino de Deus, né? Que eu acredito que todos os pastores vivem isso e Exato. são coisas boas que nós vivemos realmente, né? Exato. E o que mantém o Senhor firme e forte hoje? Isso aí é o chamado mesmo, né? É você colocar Deus, né, em primeiro lugar e saber. Porque assim, né? Eu usava uma palavra que daí Deus me repreendeu e eu não usei mais, que foi assim, ó, eu dizia, se isso aqui fosse uma firma, eu já tinha pedido a conta, né? E um dia Deus me repreendeu, eu falei, ó, Deus, isso aí eu não vou mais usar, não pode acontecer o que for, eu não vou usar isso, o Senhor me perdoe, né? Porque a igreja, irmão, a igreja ela é do Senhor Jesus, e a igreja ela é preciosa. Jesus cuida da igreja. A igreja não pertence a um líder, a um pastor, a uma denominação. Nós vamos passar, irmão. Se Jesus não voltar, 50 anos, quem de nós vamos estar aqui? Exatamente. Entendeu? Se tiver alguém de nós aqui, vai estar, irmão, numa pendura que não tem nem o que fazer mais. Sem condições Entendeu? A vida ela passa rápido, irmão. Eu tava correndo ali até esses dias no córrego ali da Vila Progresso ali, jogando bola, brincando, soltando pipa, brincando de uma na mula, garrafão, mãe da rua. Sim. E hoje passou. É aquela história, né? Que eu levo toda semana meu filho brincar de bola na rua lá. É aquela história, vai chegar um dia que vai ser o último dia, ele não vai perceber. Exatamente. Que a vida ela exige de você. Se nós pensarmos somente nessa vida, realmente nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque essa vida ela acaba. Tudo que há aqui, ela acaba. Eu falei algo na igreja domingo retrasado. Eu estava lendo um tempo atrás, uns 3 anos atrás, o livro de Jó. E quando eu cheguei na parte do Jó 42, versículo 12 e 13, que Deus restitui tudo em dobro para Jó, 14 mil ovelhas, e aí fala lá que ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. E eu parei, falei, Deus, o Senhor restituiu tudo em dobro para Jó? Só os filhos que não foram em dobro. Exato. Aí, isso eu estou falando algo que eu não ouvi de ninguém, foi Deus que falou comigo. O Espírito Santo falou para mim, os filhos são a única coisa que foram dobrados. Falei, foi? Sim, lendo a Bíblia, no escritorinho da minha casa. E eu comecei a olhar, o Espírito Santo falou para mim, os filhos de Jó, eles eram tão bem ensinados, eles eram tão tementes quanto a Jó. Os 10 que morreram foram para a glória. E os 10 que ficaram vivos no tempo dele foram também discipulados e ensinados no temor de Jó. Sim. Então, na eternidade, ele vai ter a oportunidade de os 20 filhos, os bois, as ovelhas, os camelos, os servos, morreram tudo. Sim. Aqui, tudo se acaba. Meu pai tinha um comércio de desmontar ônibus, sucata. Sim. E quando chegava lá, às vezes, um carrinho lá, uma Brasília, um Corcel, e meu pai não tinha equipamentos. Era ele e meu irmão, cortava no machado. E meu irmão dava as machadadas no carro e dizia assim, isso aqui foi o sonho um dia de alguém. Alguém saiu da concessionária sorrindo, Exato. dizendo, esse aqui eu não vou vender. E hoje está acabado. Porque nesse mundo, tudo se acaba. Tudo passa. Momento difícil que a pessoa está passando, vai passar. Não, eu estou passando um momento de conquista, um momento de bênção. Também vai passar.
Então, qual é a certeza que nós temos? É justamente aquilo que a palavra de Deus nos propõe, sobre eternidade. O homem nasceu para ser eterno. O homem não nasceu para essas coisas aqui que acabam. Eu estava até vendo o vídeo do Marçal, ele dizendo sobre os Estados Unidos na década de 20, né? Sim. Quebrou, e aí eles perceberam que o comércio deles tinha empacado porque eles faziam coisas para durar 100, 150 anos. Então eles lançaram para o mundo coisas que eram... acabava rápido. A vida útil curta. Eu gosto de coisa antiga, eu tenho bastante coisa antiga em casa lá, minha esposa fica brava, tem um quartinho lá, tem muita coisa antiga. Sim. Tem balança, tem... As coisas antigas eram muito melhores. Aquelas geladeiras de porta vermelha. Sim, minha mãe então. tem. Então. E tá lá, boa. A geladeira que eu tenho foi da Presbiteriana Independente. Aí o Dimas Fávoro pegou deles, deu um freezer novo para eles na época. Sim. O Dimas faleceu, eu comprei essa geladeira. Está lá na pastelaria. E funciona. Agora, mas mesmo assim, são coisas que se acabam. Exatamente. São coisas que passam. Agora, aquilo que Deus propõe para nós, aquilo que Deus implantou no coração de todo ser humano, que é a eternidade, então essa é a proposta de Deus para o ser humano. Não é aqui, não é o agora, não é o momento. Eu luto pelas coisas, eu trabalho, eu tenho que sair daqui, eu tenho que trabalhar, sim, mas a minha vida vai passar, a sua vida vai passar. E o que nós vamos deixar? Porque, olha só, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela não obedece ao chamado de Deus, ela compromete sua família. Exato. Ontem mesmo eu lembrei, lá conversando no final do culto, de Elimeleque, que pegou a sua esposa, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, porque havia falta de pão em Belém de Judá. E ele foi peregrinar na terra de Moabe, que era uma terra de vergonha, e de filhos incestuosos. Foi peregrinar lá. Qual que era a intenção de Abimeleque? Vamos ficar uns 3 meses lá, retornamos. Mas quando você sai fora da direção de Deus, você coloca sua família em risco. Lá, a Noemi perdeu seu esposo, seus 2 filhos, e ficou 10 anos naquela terra. No momento que era para ficar 3 meses. A vida passa, as oportunidades passam, sem as pessoas perceberem. E quando ela retorna, ela diz, foi o Senhor que me causou isso. Mas não foi. Foi as decisões. A escolha, né? As escolhas. E as escolhas são muito importantes. De repente, hoje, as pessoas estão... Deus pediu isso para mim, mas será que eu devo fazer? Deve fazer. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Se Deus respondesse alguma das nossas orações do passado, irmão, nós estávamos hoje perdidos. Exatamente. Perdidos. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Então, e o que Deus falou comigo ontem, que quando você não obedece ao chamado de Deus, você não só prejudica a sua família, mas você compromete a geração dos seus filhos. Se você não se dedica ao ensinamento de seus filhos, e hoje nós estamos em um tempo difícil, Susana Wesley tinha 18 filhos, e a história de Susana Wesley é maravilhosa, diz que ela ficava uma hora por semana, toda semana com cada filho, e quando ela estava com uma toalhinha no rosto, nenhum filho ousava bagunçar e nem falar nada, e dentre eles teve 14 pastores, e um foi Joe Wesley. Sim. Né? Mas nós estamos em um tempo de uma criação de filho muito difícil. Então, se nós não formos hoje um pulso firme, nós vamos comprometer a geração dos nossos filhos, por desobediência. Então, filho é como flecha na mão do valente. Exatamente. O valente não erra alvo. O valente de Israel, ele atirava com a funda e acertava um fio de cabelo. O valente de Israel encontrava com um leão e matava leão. A Bíblia fala, e eu tinha um pastor que ele dizia para mim, encontrar com um dos soldados de Davi era encontrar-se com a morte. Porque os soldados de Davi eram fortes como leões e ligeiros como gazelas, diz a Bíblia. Sim. Então imagine a potência desses homens. Então, o que nos motiva a continuar, a não desistir, é saber que aqui tudo é passageiro. Sim. E o que Deus nos oferece é o que realmente é concreto.
é o que realmente é eterno. Você tá louco, cara. Que aula, que aula. Que privilégio que eu tô tendo aqui nesse momento. E vocês aí que estão assistindo, né? Amém. Glória a Deus. Pra gente finalizar, pastor, um conselho que o senhor tem para dar aí pro pessoal que está assistindo. Qual o recado que o senhor pode estar dando para eles? Olha, aquilo que eu tenho para minha vida, né? Viva o dia de hoje, aproveite ao máximo aquilo que você pode usufruir do dia que Deus deu a você. Uma oração que eu faço, geralmente quase todos os dias, é que eu possa aproveitar as oportunidades que Deus me der. Eu digo todas as manhãs: Senhor, me ajuda a aproveitar as oportunidades que o Senhor me der, e coloca alguém para que eu possa fazer o bem na vida dela. E fazer o bem na vida dela, às vezes, é um bom dia. Sim. É uma educação que você trata as pessoas. Hoje em dia, as pessoas estão tendo dificuldade para serem educadas, para dar prioridade. Nós vivemos em um mundo de correria, estressado, que eu tenho que chegar até tal horário, em tal lugar, porque senão... Então, viva o dia de hoje. Eu digo para Deus de manhã, a oração que o salmista fez: põe uma guarda na minha boca, cerra os meus ouvidos, me ajuda a viver a tua vontade nesse dia. E eu digo aos irmãos, às pessoas que vão estar assistindo, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A paz que o Senhor nos concede a cada dia. E digo algo para os líderes, para os pastores: a vida de um líder, a vida do pastor, ela não é uma vida dúbia, ela não é uma vida dupla, uma vida o qual eu sou uma coisa no púlpito da igreja e outra coisa nos meus relacionamentos, na minha casa. Você é pastor em qualquer lugar. Somos líderes e pastores, homens de Deus, ovelhas em qualquer lugar. Então, esteja você onde você estiver, irmão, irmã, dentro de uma fábrica, num comércio, na rua, na escola, seja luz e seja sal, para que as pessoas conheçam o amor de Deus através das nossas vidas. E Deus é amor. A Bíblia diz assim, que aquele que se ajunta com uma prostituta se faz um com ela, mas aquele que se ajunta com Cristo se faz um com Ele. É o mesmo Espírito que está em Cristo, está em nós. E algo extraordinário: Jesus, Ele é o único que ressuscitou dentre os mortos. Mas Ele não é o único para sempre. Ele é o primogênito. Porque um dia também nós vamos vencer a morte, né? Sim, um dia, aquela que massacra a humanidade, né? Que faz, até ontem, por exemplo, um apresentador do Fantástico chorar diante daquilo, diante de uma tragédia, diante da morte. Jesus, Ele olha e diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, Jesus tem grandes coisas para nós. Vale a pena ser fiel a Jesus. Amém, ouviu, gente? Que bom receber Glória o Senhor a Deus, aqui. né? Que momento, né? Amém. Você que vai estar assistindo aí, eu quero que preste bem atenção, volta depois tudo de novo, escuta tudo que foi falado. Discorde se precisar, pode discordar, não tem problema. Sim, não dá problema nenhum, pastor, obrigado pelo seu tempo. Meu Deus, eu que agradeço, Vai imensamente. mais vezes, né, gente? A gente vai querer o pastor. Mais uma vez, parabenizo pela iniciativa, né, por tudo que vocês estão vivendo aí, colocando esses jovens aí para exercer também um ministério, que como é importante, né, o ministério da mídia, do som na igreja, né? Como é importante essas pessoas que fazem a nossa voz sair de uma forma um pouquinho melhor. Melhora um pouquinho nossa mensagem, né? Glória a Deus, né, por tudo que... Tem toda uma equipe aqui, gente. Sim, glória a Deus por essas pessoas. Então, pastor, obrigado. Então, você que está nos acompanhando, está dando aí... Valeu, gente. Você que está nos acompanhando, então, compartilha com seus amigos esse vídeo. Pastor Fernando, obrigado. Um abraço para a Igreja Filadélfia, para todos vocês. Amém. Né? São pessoas que a gente admira, né, pelo trabalho. Nós reconhecemos, né, o pastoreio do Fernando, a força da Igreja Filadélfia na nossa cidade, que a igreja ela atinge com força a sociedade. Sim. Né? A Igreja Filadélfia, o pastor Fernando, não é uma igreja fechada só ali nas quatro paredes. Né? Trabalhos, como ele mesmo falou aqui, missionários. Hoje tem algum campo que o senhor está ajudando ou só está ali
com as crianças aqui na cidade? Não, nós estamos com as crianças aqui em Projeto Semeadura, estamos no Sertão, temos sustento missionário no Sertão de uma forma integral, o pastor que está lá. Temos o Portas Abertas, que nós contribuímos, o JMM no Timor-Leste e Moçambique, nós contribuímos mensalmente com 30 crianças na alimentação diária dessas crianças. Projeto maravilhoso, projeto Arroz com Feijão. Quem puder, entra lá no Face do pastor Ronaldo Eugênio, um homem extraordinário, um homem de Deus. Pastor Mário de Buri, meu amigo, grande homem de Deus, está lá. Sim. Foi sexta-feira para lá, vai ficar lá alguns dias lá em Moçambique. Sim. E é um trabalho maravilhoso. Nós temos contribuído e estamos também contribuindo com o Jefferson e a Carol lá no norte do Iraque. Né? Eles estavam na Turquia, foram para a Geórgia, tem um trabalho com as mulheres curdas ali no Iraque, um trabalho extraordinário, maravilhoso, e nós temos sido parceiros ali com o Jefferson, com a Carol, e eles têm feito um trabalho maravilhoso ali também. Amém, tá vendo, gente? Então não tem como não admirar. Pastor, o Senhor é uma bênção. Amém, glória a Deus, né? Por vocês também. Deus, né, seja louvado por tudo aquilo que vocês estão fazendo. E espero que o Senhor venha mais vezes aqui, a gente possa bater esse papo. É isso aí, gente. É a vida de pastor, essa é a nossa realidade. Pastor, muito obrigado. Valeu, gente. Deus seja louvado. Até a próxima. Amém.